Senhoras e senhores, estamos de volta para o nosso tradicionalíssimo vídeo de sexta-feira. E nessa sexta-feira vai ser dose dupla de vídeos. Eu vou explicar. O Arnaldo, que é o homem das tabelas, das datas, vai explicar tudo. Zoom, garotinho. Negócio seguinte: 2 vídeos hoje, portanto. O primeiro vai estar esse que você está vendo agora. E antes de tudo, eu quero pedir para vocês nos darem likes, por favor, e inscrições no canal. Precisamos de inscrições, precisamos de likes. Nos deem likes aí, por favor. A gente vai falar nesse vídeo sobre o seguinte: estão definidas, claro, as semifinais do Campeonato Paulista, São Paulo e Corinthians. Isso mesmo, São Paulo, mandante contra Corinthians. O Corinthians poderia ter a vantagem do mando, desde que ganhasse com mais folga do Guarani ontem. Mas não foi o que aconteceu. Ganhou ali no sufoco, nos pênaltis, jogando mal. E aí o São Paulo ganhou o mando de campo, então, portanto, o jogo vai ser no Morumbi. Então a gente vai projetar esse jogo em vários aspectos. Primeiro, a questão dos ingressos, que a gente vai falar, dos ingressos para esse jogo, que tem novidades. Vamos falar também sobre como será o time que vai poder jogar, o time do São Paulo, o time do Corinthians que vai jogar. Será que o Vitor Pereira vai com o mesmo time envelhecido, mais cansadão, vai mudar? Tudo que pode acontecer. E também sobre esse fator campo. É bom, é ruim? O que muda? Então a gente tem bastante assunto aqui para falar. E essa live que você está acompanhando, ela tem o apoio do OneFootball, que é, você sabe, o aplicativo que tem notícias tempo real. Botei o Minala aí, mas é o OneFootball que eu quero pôr, ó. O OneFootball Grande Minala, grande é um Minala. aplicativo de futebol com notícias tempo real, jogos ao vivo, em vídeo, ao vivo, realmente, de graça e ao vivo. Como é que você faz para usar o OneFootball? Baixa o OneFootball com esse QR Code que está aí na cara do Arnaldo, ou no link que está na descrição. Tem um monte de coisa legal. Campeonato alemão, ao vivo de graça. Campeonatos estaduais, alguns pelo Brasil, como, por exemplo, o Campeonato Carioca, tá? Tá no OneFootball aí, ó. Assista o Campeonato Carioca no OneFootball, link tá na descrição. O Campeonato Paranaense, que tá na semifinal agora. O primeiro jogo foi lá Coritiba e Atlético Mineiro. Coritiba ganhou na Arena. Enfim, tem um monte de coisa legal lá no OneFootball, além de notícias do seu time, seja o São Paulo, seja outro time. Então, baixa lá, que isso também nos ajuda. Arnaldo, quero começar com você pelo seguinte, meu amigo. A questão do mando de campo. Tá todo mundo meio preparado aí para ser a semifinal em Itaquera. Uhum. Itaquera, São Paulo nunca venceu em Itaquera, é complicado, tal. De repente muda tudo. O Corinthians cai demais de produção nas últimas rodadas, ganha suado do Novo Horizontino, perde do Palmeiras e ontem, contra o Guarani, sua demais, sofre demais para empatar com o Guarani e ganhar só nos pênaltis. São Paulo recupera o mando. O São Paulo me parece jogando melhor nesse momento e vai jogar em casa. Isso é uma diferença muito grande ao contraponto. Não, mas espera aí, agora o Corinthians joga sem responsabilidade. E aí? Bom, Tironi, fala galera. Eu acho que é uma diferença muito grande, sim. Eu acho que é a principal diferença, aliás, desse regulamento do Campeonato Estadual, o mando do jogo semifinal, que normalmente acontece entre dois grandes. O ano passado, quando o São Paulo foi campeão, a decisão da semifinal era Palmeiras e Corinthians no campo do Palmeiras, passou o Palmeiras. E, na verdade, Tironi, para a realidade paulista da questão da torcida única, a maior comprovação de diferença de campo, de mando entre times do futebol paulista é São Paulo e Corinthians, desde que começou essa história de torcida única. Aliás, desde que começou lá aquela querela, André Sanches, Juvenal Juvencio, dá carga pequena para um, carga pequena para outro, constrói o estádio do Corinthians, aí já estava rolando a questão de torcida única e o Morumbi nunca mais foi a casa do Corinthians, como chegou a ser. O Corinthians conquistou vários títulos, inclusive sobre o Sim, São Paulo, no Morumbi. era a casa do futebol paulista, né? Era a casa do futebol paulista. Hoje é a casa do São Paulo exclusivamente. E, insisto, não existe outro confronto mais distinto em relação a mando do que São Paulo e Corinthians no futebol paulista. O São Paulo nunca venceu na Arena Corinthians, como você mesmo falou, e o Corinthians não vence no Morumbi desde 2017, aquele jogo do fair play, do Jô, do Rodrigo Caio, do Luiz Flávio de Oliveira e tal, quando o Rogério estava iniciando seus passos como treinador no São Paulo, curiosamente. Já faz em 5 anos.
Então faz muita diferença o mando nesse clássico, sim. E acho que a partir do tropeço, e acho que foi um tropeço do Corinthians contra o Guarani, essa perda da vantagem que o Corinthians tem pode fazer bastante diferença em relação a favoritismo. Acho que esse favoritismo passa um pouco para o lado do São Paulo, não é exacerbado, porque não tem vantagem do empate, é bom frisar, é só a vantagem do mando, mas 50 mil pessoas, sei lá, 60 mil pessoas a favor é uma coisa, não tem nenhum torcedor a favor é uma coisa. Então, acho que o São Paulo, além do melhor momento, tem claro a favor a sua torcida, que costuma ir em número total. É o jogo que o São Paulino mais gosta de ir atualmente, é contra o Corinthians no Morumbi. Então, acho que faz diferença sim para o Morumbi das 4 horas da tarde no domingo. Você falou sobre essa questão do mando, é importante e tal. Por outro lado, o Corinthians tem sido o time, seja na fase boa, na fase ruim, que tem incomodado os outros, não o São Paulo, que ele não ganha desde 2017, fora de casa, como o Palmeiras, por exemplo. O Corinthians já ganhou do Palmeiras com torcida única no estádio do Palmeiras. É um time que dá a impressão, por ser muito experiente e tal, não exatamente esse, mas nos últimos anos, esse é experiente também, que talvez essa questão não seja um negócio muito relevante, embora, disse bem você, não ganha no Morumbi desde 2017. Dá a impressão que o Corinthians não se sente tão fora de local quando joga fora de casa. Acho que esse é um perigo. E acho que uma outra questão é, nesse momento, a falta de responsabilidade do Corinthians de ir para a final. O Vitor Pereira acabou de chegar, os caras acabaram de chegar, o cara tá acertando o time. Tem coisa aí pela frente, tem Libertadores, tem coisas mais importantes e tal. E o São Paulo, por outro lado, Arnaldo, nos últimos momentos aí, mostrou alguma coisa que não mostrava há um tempo atrás. Por exemplo, o jogo contra o São Bernardo. É o São Bernardo? Sim, é o São Bernardo. Mas, como eu falei aqui, o São Paulo teve 2 chances de morrer naquele jogo. Quando o Nestor perde o gol e quando o São Bernardo faz 1-0. De despencar psicologicamente. Isso não vem acontecendo. Mas esse é um outro tamanho de jogo. Contra o Corinthians, um clássico, jogando em casa, com a torcida junto e tal. A molecada que está jogando no São Paulo parece criando casca, acostumada a jogar com o Corinthians, inclusive clássico. Acabou de ganhar um clássico. Você vê algum perigo nesse sentido, de pressão, de será que agora que estamos chegando não vai dar? Lembrando que na semifinal da Copa do Brasil, o time esfacelou, né? Quase que do ponto de vista emocional naquele jogo de volta, depois de perder o jogo de ida no último momento. Foi um jogo muito ruim na volta contra o Grêmio. Exato. Vamos lá. Eu acho que a questão, quando você herda o favoritismo, você herda a pressão também. Foi toda para o lado do São Paulo. É isso que você está falando. E tem esses fatores extras, como você descreveu também, que é a chegada recente do técnico do Corinthians, não é a prioridade para o clube. Acho até que para um técnico que não vai ter tempo para trabalhar, não estar na final não é um desastre, ele teria ainda uma semana para começar a preparar o time para Libertadores e Brasileiro. Tudo isso. Então, de fato, com 60 mil, campo tal, a pressão vai para o lado do São Paulo. A pressão de vencer, o favoritismo, né? Tá intrínseco ao favoritismo a pressão maior. E acho sim que é uma prova de fogo. Uma coisa é virar o jogo contra o São Bernardo, outra coisa é virar um jogo contra o Corinthians. Tanto que, na partida recente entre ambos, o que fez grande diferença foi o gol marcado pelo São Paulo no início da partida, né? E que determinou o jogo. Então, acho que não tem outra alternativa a não ser o São Paulo assumir o favoritismo, jogar em casa e tudo mais. E acho que o Corinthians não é uma questão de tremer, né? Mas pelo contrário, acho que o Corinthians tem jogadores muito rodados de fato e experientes. Mas assim, eu vejo essa distinção do Corinthians, da Arena Corinthians, do Corinthians para o Morumbi, personificado num jogador, o Fagner. O Fagner na Arena Corinthians, ele manda soltar, manda prender, ele joga pra cacete, ele bate pra cacete, ele põe o dedo na cara do juiz, ele xinga todo. Ele é um leão. No Morumbi, ele é um gatinho, normalmente. Ele fica mais receoso em bater, ele praticamente não passa do meio de campo. Você já percebeu a distinção
do Fagner da Arena Corinthians, do Fagner com o Morumbi, parece outro jogador. Então, é um pouco o que eu exemplifico dessa distinção curiosa que existe entre Corinthians e São Paulo, mando de campo recente no futebol paulista. Muito bem, vamos para o segundo ponto aqui, e tem a ver com o mando também, que é a questão dos ingressos. Só antes, quero de novo dar um recado para vocês que essa live tem o apoio do OneFootball, o aplicativo de futebol com notícias do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, de todos os paulistas, do Cariocas e de times e seleções de mais de 200 seleções e times do Brasil e do mundo. E como é que você vai para ter o OneFootball? É só baixar o OneFootball usando esse QR Code que está na cara do Arnaldo ou no link que está na descrição. Ah, e o que tem no OneFootball? Além disso tudo que eu falei, você tem o campeonato alemão, ao vivo e de graça, como está aí, ó. E você tem também o campeonato carioca, o campeonato paranaense, o campeonato catarinense e vários outros campeonatos para assistir mesmo, não é só tempo real, não, assistir com vídeo ao vivo, outras ligas nacionais muito interessantes. Então, por favor, baixe aí o OneFootball com o QR Code que está no Arnaldo, na cara do Arnaldo, ou no link que está na descrição. Ingressos, Arnaldo. O Casares anunciou que não terá aumento no valor dos ingressos para essa semifinal, certo? Certo. Tem sempre essa questão, né? Vou lucrar, não vou lucrar. Departamento financeiro fala acima do departamento de futebol. Eu lembro São Paulo, isso é sempre. Ah, não foi a gente que quis, foi o departamento Sim. financeiro e tal. Mas vamos lá. A primeira ressalva. Os ingressos tinham sido majorados para São Paulo e São Bernardo. É verdade. Então, assim, não tem aumento em relação a São Paulo e São Bernardo. Que já não era exatamente barato. Tanto que em São Paulo e São Bernardo foram menos de 30 mil pessoas, né? E acho que já fez diferença. Então, não tem aumento em relação ao último jogo. Na prática, é o seguinte, Tironi, segue lá o setor popular, vulgo arquibancada amarela, com ingresso a R$ 20, meia entrada a 10. As outras, as arquibancadas centrais, ingresso a R$ 40, a meia e 80 a inteira. E a ingresso atrás do gol da Laranja lá, que é a independente, né, que é as organizadas, ingresso 25, meia, 50 inteira. Então não é tão simples assim. O que não acontece, e acho que é o mínimo, é um novo aumento depois do jogo com o São Bernardo. Acho que era o mínimo que a diretoria do São Paulo deveria fazer, né? Porque agora, mais do que nunca, para justificar esse mando, o importante não é a margem tanto de lucro, é fazer diferença e encher o estádio. Lembrando que, com torcida única, sem torcida do Corinthians, diferentemente de que foi contra o São Bernardo, que tinha torcida do São Bernardo, você pode vender a capacidade inteira do seu estádio. É o que o São Paulo vai fazer. Muito bem, então tá aí, os ingressos para quem é sócio torcedor já estão à venda, viu, Arnaldo? Sim. Já estão, é só ir lá e comprar para quem é sócio torcedor. Bom, Então tá aí, não é que só ir lá e comprar não é tanto assim. É que nem Lollapalooza, aquelas coisas, na hora do vamos ver vai ser difícil, viu? Vai abrir para todo mundo ao mesmo tempo, vai ser com diversão. vai ser com diversão, é verdade. Então fique atento. Mas o fato é, então, não vão aumentar o preço do ingresso. O ingresso já tinha sido aumentado no jogo contra o São Bernardo. Bom, e por fim, Arnaldo, o terceiro ponto deste vídeo, que é o seguinte: os times, o time do São Paulo, a estratégia. Não vai ser difícil o São Paulo conseguir fazer o que fez nos últimos 2 jogos contra o Corinthians no Morumbi. Gol no começo. O Corinthians vai estar escolado, vai estar vacinado contra isso. O São Paulo deve ir com um time físico de novo e talvez o Corinthians vá com um time físico também diante do que foi o jogo contra o Guarani, né, Arnaldo? Eu acho que o Corinthians não vai cair na mesma cilada, na mesma estratégia da última partida, né, que o Rogério armou. Eu vejo assim, Tironi, o São Paulo tem uma diferença grande em relação ao último jogo. São 2 jogadores titulares absolutos que não vão poder atuar. Arboleda na defesa e Gabriel Sara no meio. Isso muda um pouco as opções do Rogério. Mas eu acho que vai ser um time mais ou menos como aquele. Que talvez tenha o Igor Gomes, né? Que foi tão, digamos, xingado, vaiado na última partida
por conta justamente da ausência do Gabriel Sara. Acho que o Reinaldo não vai começar jogando. Contra o Corinthians lá atrás começou o Wellington, talvez comece o Wellington, ou até uma outra hipótese, jogue Miranda e Diego na zaga com o Léo na lateral, mas acho que o Reinaldo não começa. Acho que o Corinthians vai dar uma mesclada, o que não significa só jogador mais jovem. Acho que o Fábio Santos, por exemplo, começa e não começa o Piton. E o Fábio Santos é mais velho, acostumado, formado no Morumbi, né, um lateral que não sai tanto. Então, eu acho que os dois... Eu imagino que dessa vez o Vitor Pereira vai aprontar alguma surpresa, mesmo não conhecendo tão bem o elenco do Corinthians ainda. Agora, considerando que o Corinthians não vai cair de novo na armadilha do São Paulo, do gol no começo, aí já fica um jogo menos previsível, mais aleatório. Um gol no começo condiciona muita coisa. O São Paulo, tirando esse jogo contra o Corinthians, tem tido dificuldade justamente em o jogo engrenar e fazer gol no começo. Haja vista o jogo contra o São Bernardo. Exato. Né? Com a tese, com a filosofia do Ceni, nós vamos atacar, nós vamos competir e tudo mais, vai ficando aquele jogo imprevisível, é clássico e tudo mais. Alguma surpresa pode ser feita, sei lá, pelo Rogério, alguma outra diferente de pressão no começo? Esperar o Corinthians, acho que não vai, né? Talvez o Corinthians espere mais dessa vez, não sei. Exato. O que eu acho é que o Corinthians talvez se arme uma estratégia de precaução contra uma pressão inicial, que eu imagino que o São Paulo vai fazer de qualquer jeito. Eu acho que essa é a ideia do São Paulo, né? Para que o Corinthians sinta o desgaste depois de ter que correr atrás do resultado. Lembrando, né, Tironi, uma coisa bem importante. O Corinthians jogou na quinta noite, o São Paulo jogou na terça noite. Então, o intervalo do São Paulo de recuperação é muito maior. E acho que é isso que o Rogério vai tentar aproveitar, né? Mas aí tá, eu imagino do outro lado o Corinthians muito mais cauteloso e esperto no início da partida do que foi naquela partida de início do Vitor Pereira no Morumbi, quando choveu pra caramba, granizo, e o time entrou desconcentrado. Imagino que o Corinthians entre ligado. E acho que o São Paulo vai ter que jogar mais do que jogou para ganhar, né? Vai ter que jogar mais. Eu acho que o Corinthians vai exigir mais dessa vez. Muito bem. Lembro, mais uma vez, que esta live tem o apoio do OneFootball, com esse QR Code lindo que está na cara do Arnaldo, Agora que não, você deve aqui, baixar de graça aí, usando o QR Code ou usando o link que está na descrição, porque o OneFootball tem tudo. Tem notícias em tempo real, estatística de mais de 200 times do Brasil e do exterior. E além do campeonato alemão, ao vivo e de graça, com o Gerd Wenzel comentando, com o Mauro comentando, com o Dudu Monsanto narrando. E tem também o Campeonato Carioca, que está na fase final agora. Vai ter Botafogo e Fluminense, vai ter a final ainda. Tem lá o Campeonato Carioca no futebol, o Campeonato Catarinense, o Campeonato Paranaense, outros campeonatos nacionais. Então, portanto, baixe aí o OneFootball, porque é de graça e ajuda o nosso canal. Olha, você está vendo esse vídeo na sexta-feira, tem mais vídeo nessa sexta-feira, né, Arnaldo? É isso aí. Fique ligado, galera. Esse é o vídeo 1 da sexta-feira. Vídeo 1 da sexta-feira. É o guia para São Paulo e Corinthians nesse domingo, 16 horas. Lembrando que vai ter, claro, a live depois do jogo direto do Morumbi. O Tironi ainda não comprou o ingresso dele, eu já comprei o meu. Mentira, eu acabei de comprar. Então nós compramos. Tá na mão. Zoom, garotinho. Antiga Arquiba Azul. O Bitsu, Leste, Branco, aquela coisa. Tamo lá, tamo junto. Então, live depois do jogo, lá direto da mansão Léo, ali Isso. no estúdio no ar. Vai começar uns 20, 30 minutos depois do término do jogo, né? Umas 18h30 ali. Mas hoje, ainda nessa sexta-feira, o vídeo do sorteio da Copa Sul-Americana. A gente vai dar um plazinho de Libertadores também, mas sobretudo da Copa Sul-Americana no caminho do São Paulo, num torneio que só classifica o cabeça de chave. O sorteio é na hora do almoço nessa sexta-feira. De tarde a gente vai subir um vídeo analisando aí, destrinchando o caminho do São Paulo na Copa Sul-Americana, que começa para o São Paulo antes mesmo da primeira rodada do Brasileiro, correto? Correto. É isso aí, rapaziada. Assine o canal, aperte o sininho, chame parentes e amigos, baixe o OneFootball, que tá o QR Code aí na cara do Arnaldo, e a gente volta ainda hoje com outro vídeo. Valeu, tchau!